Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Gênesis, rezando com o tema Ciclo de José do Egito. Está em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 50, 26. São 6 reflexões que nós meditamos com cada tema e estamos iniciando agora a 4ª reflexão, dos sonhos à realidade. Se você acompanha com a Bíblia, esta leitura está em Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 41, versículo 57. Então, iniciamos agora mais uma reflexão do nosso curso bíblico católico, dos sonhos à realidade. Esta reflexão que nós estamos iniciando agora está em Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 41, 57. Os sonhos não são apenas uma questão imaginária. Eles nascem das profundezas psíquicas inconscientes de uma pessoa e impactam a vida desta mesma pessoa, mas também da sua família e da sociedade em geral. Eles são mensageiros do inconsciente. A Bíblia nos oferece 2 grandes exemplos. José do Egito, que, além de sonhador, tinha o carisma da interpretação de sonhos, e José de Nazaré, o esposo da Virgem Maria, que através dos sonhos soube que ela estava grávida por obra do Espírito Santo. Então recebeu-a em casa com seu filho Jesus, a fim de que a mesma não fosse apedrejada diante da lei dos homens. Além dos sonhos transcorrerem simultaneamente no passado, presente, futuro, tudo junto e misturado, eles também podem ser mensagem de Deus para o hoje e futuro da nossa história. Deus pode se comunicar com o homem tanto no nível consciente como no nível inconsciente. Ele pode usar o sonho para se comunicar com o homem, orientá-lo e dar-lhe a paz, como fez com José do Egito e com José de Nazaré. Deus adentra as profundezas do nosso inconsciente e leva ordem e paz ao caos que estamos vivendo interiormente por conta dos medos, angústias, perseguições e problemas da vida. E os sonhos podem expressar esta experiência de Deus que tivemos enquanto dormíamos. É importante, pois, tomar consciência dos sonhos, interpretar o quanto possível toda a sua simbologia e realidade que eles trouxerem à tona, e perceber a voz de Deus em meio a tudo isso. Às vezes Deus fala nos nossos sonhos e sempre devemos ouvi-lo quando Ele fala, seja no consciente, seja no inconsciente. Como tudo na vida, sempre é necessário discernir os sonhos para não sermos enganados pelas nossas próprias ilusões ou demônios que sempre querem confundir e destruir. José de Nazaré discerniu tudo, acolheu a voz de Deus no sonho, voltou para casa e acolheu Maria como sua esposa. Sabemos quanto isso impactou a história da humanidade inteira. José do Egito também era muito prudente e usava os carismas de ciência, discernimento e profecia aplicados na interpretação dos sonhos.
sempre à luz da palavra de Deus. Na verdade, o sonho não esconde, ele revela. Ele fala a partir do inconsciente. Por isso, não são menosprezados nem na Bíblia Sagrada e nem na psicologia. A interpretação ajuda a sair do sonho à realidade e dá os passos concretos. Tem gente que fica amedrontado no dia seguinte e não sabe o que aquele sonho está lhe dizendo, seja oriundo do plano simplesmente psíquico ou até mesmo com motivação espiritual. Por isso, o bom senso e o carisma do discernimento dos espíritos é muito importante para não sermos confundidos. E, além disso, sabe escutar a verdadeira voz que está ecoando a partir das entranhas do nosso ser, mesmo que muitas vezes confusa pelo caos interior e cheia de simbologia. O faraó teve um sonho. Estava de pé junto ao rio Nilo e viu subir do rio Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que pastavam na invernada. Atrás delas subiram do rio outras 7 vacas feias e magras que se puseram ao lado das primeiras na margem do rio. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 vacas gordas e bonitas. Nisso, o faraó acordou. O faraó tornou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas brotavam do mesmo talo, granadas e bonitas, e atrás delas nasceram 7 espigas mirradas e ressequidas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e graúdas. Então o faraó acordou, tivera um sonho. Pela manhã, o faraó estava perturbado e chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes o sonho que tivera, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros lembrou de José, que estava na prisão. O faraó mandou chamá-lo. José disse ao faraó: trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bonitas representam 7 anos e as 7 espigas bonitas representam 7 anos. É o mesmo sonho. Virão 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido por parte de Deus. E Deus logo realizará. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o coloque à frente do Egito. Que o faraó, agindo, instrua funcionários no país, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. Que eles reúna todos os viveres destes anos bons que virão, armazene o trigo sob a autoridade do faraó e guardem os viveres nas cidades. Esses viveres servirão de reserva para o país, quando chegar os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. Tudo aconteceu como José disse, e o povo do Egito foi salvo da fome. Este exemplo do carisma de interpretação de sonhos
ilumina o uso correto de todos os outros carismas. São graças especiais de Deus que devemos colocar a serviço do bem comum. Tudo aconteceu como José disse, e o povo do Egito foi salvo da fome. Por isso, um sonho mal interpretado é muito prejudicial. Por isso, devemos renunciar àqueles que não interpretam as realidades espirituais à luz da palavra de Deus e doutrina da igreja. Por isso, o Senhor exortava acerca dos falsos profetas e seus sonhos enganadores. Vejamos o que nos ensina em Jeremias capítulo 23, versículo 25 seguintes. Eu ouvi o que dizem os profetas que em meu nome profetizam mentiras dizendo, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Até quando os profetas continuarão profetizando mentiras e fantasias de sua imaginação? Eles pretendem fazer o meu povo esquecer o meu nome, usando os sonhos que contam uns aos outros. Da mesma forma como os seus antepassados me esqueceram por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o seu sonho, aquele que recebeu uma palavra minha, que transmita esta palavra fielmente. O que é que a palha tem com o grão? Oráculo de Javé. Minha palavra não é como fogo? Oráculo de Javé. Ou como um martelo que tritura a pedra? Por isso, estou contra os profetas, oráculo de Javé, que roubam a minha palavra um dos outros. Estou contra os profetas, oráculo de Javé, que abrem a boca para soltar oráculos. Estou contra os profetas, oráculo de Javé, que sonham de mentira, depois contam para os outros e com suas mentiras e seus enganos desorientam o meu povo. Eu não enviei nenhum deles, nem lhes dei ordem nenhuma, e eles não têm serventia alguma para este povo, oráculo de Javé. Existem as realidades espirituais verdadeiras, mas também existem os falsos profetas. O critério de discernimento entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus é sempre a sua palavra e a doutrina da igreja. Isto vale para a interpretação dos sonhos. José interpretava sonhos, mas não era um lunático com a cabeça na lua e os pés no vento. Vimos que, na interpretação dos sonhos, ele ofereceu discernimento prático. Então lembramos esse discernimento em Gênesis capítulo 41, versículo 33. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o coloque à frente do Egito. Que o faraó, agindo, institua funcionários no país, tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, que eles reúnam todos os viveres desses anos bons que virão, armazene o trigo sobre a autoridade do faraó e guarde os viveres nas cidades. Estes viveres servirão de reserva para o país, quando chegarem os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito não será exterminada. O faraó testemunhou tudo isso e o constituiu governador do Egito. Continuando a nossa leitura, agora em Gênesis capítulo 41, versículos 38 seguintes. O
O faraó disse aos ministros: poderão, por acaso, encontrar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou: veja, eu coloco você à frente de todo o país. Então o faraó tirou da mão um anel de selo e o colocou na mão de José. Vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia e depois do seu. Então o faraó fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do dele e proclamar à sua frente, de joelhos, e assim José foi colocado à frente de todo o Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua permissão ninguém erguerá a mão ou pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Safanete-Faneque e lhe deu como mulher Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito. Durante os 7 anos de abundância, o país teve superprodução. E José reuniu todos os víveres dos 7 anos de abundância na terra do Egito e armazenou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos da redondeza. Acabaram os 7 anos de abundância na terra do Egito e chegaram os 7 anos de fome, como José havia anunciado. Houve então fome por toda parte, e só no Egito havia pão. Depois chegou a fome em todo o Egito, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Então o faraó disse a todos os egípcios: vão a José e façam o que ele disser a vocês. Quando a fome cobriu toda a terra, José abriu os armazéns de trigo e vendeu mantimentos aos egípcios, enquanto no Egito a fome se alastrava. De todos os países ia muita gente ao Egito para comprar mantimentos de José, porque a fome se agravou por toda a terra. O sábio não fica só falando e falando. Ele tem visão e consegue dar passos concretos e concatenados em vista de alcançar o objetivo. Se todos os políticos fossem como José, se todos os políticos fossem como José do Egito, de bom caráter, amigos de Deus e sábios, o Brasil seria outro. O sábio é eficaz. E assim, meus amados irmãos, minhas irmãs, nós finalizamos mais uma reflexão do nosso curso bíblico católico. Esta reflexão, repito, que está em Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 41, versículo 57. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, convido você agora para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós acabamos de meditar, que está em Gênesis, capítulo 40, versículo 1, ao capítulo 41, versículo 57. Gênesis 41 ao 41, 57. Após fazer a leitura, deixe aqui um comentário sobre o que você entendeu desta leitura.
E se ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Encerramos mais uma reflexão com o tema Ciclo de José do Egito, do nosso curso bíblico católico. Graça e paz, Deus abençoe você e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, do Discipulado de Jesus Cristo.